Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, aqui estamos. Aqui reservamos esse tempo para poder desfrutar da ambiência amorosa dessa casa, das palavras trazidas, dos estudos desenvolvidos à luz dessa doutrina de amor. Então, pedimos nessa hora toda a sustentação necessária, a permissão aos benfeitores dirigentes dessa reunião, na lembrança sempre de Maria de Nazaré, Rita de Cássia. E acima de tudo, em nome de Deus, que é amor, pedimos a permissão para a continuidade da nossa reunião desse sábado, envolvendo a nossa amiga Monique Nogueira, que trará os seus estudos na palestra de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Hoje o nosso tema está dentro da semana de temas especiais que a casa tem feito já há algum tempo. Os frequentadores devem já estar acostumados, né, com essa prática. A casa tem uma sequência de estudos baseados na codificação, uma sequência, mas em alguns momentos do ano, essa sequência... Melhorou? Sim? Vou tentar alguma coisa aqui para não atrapalhar o óculos, senão vai ter mais barulho aqui. Pronto. Então, são temas emergentes, temas que são solicitados à casa, e um desses temas é a questão das necessidades especiais à luz do espírito imortal. Esse é o nosso tema. Então, para dividir com vocês aqui o estudo sobre esse tema, nós vamos inicialmente apresentar uma pequena contextualização desse assunto no mundo hoje, qual é de fato essa situação. Vamos trazer alguns elementos mostrando a evolução da humanidade em relação a essa temática, para a gente poder, por fim, chegar mesmo no que a doutrina nos fala acerca dessa questão. E, por fim, a gente pretende, na nossa conclusão, trazer essa reflexão para o nosso cotidiano, para o cotidiano da Casa Espírita, e pensar nas nossas atitudes perante esse irmão portador de necessidades especiais. Vale também, de início, falar um pouquinho dessa terminologia, necessidades especiais, deficiência. Eu, há muitos anos, quando iniciei meu trabalho no magistério, eu trabalhei numa PAI, e na época, isso no final dos anos 80, havia toda uma campanha de não se usar a palavra deficiente. As pessoas tinham camisetas com deficiente riscado D para dizer que era eficiente, né? Tinha toda uma discussão, né? E que você pode, você não é deficiente como um todo, você tem eficiência em muitas outras coisas. E aí se passou a usar portador de deficiência, até que alguém chegou a falar, mas deficiente, portador de deficiência não faz tanta diferença assim, não é? E aí se passou a questão da necessidade especial. Não, então é um portador de necessidades especiais. Na área de educação, então, não era mais aluno deficiente ou especial, era o portador de necessidades educativas especiais. Era até ruim de falar PNE, era horrível. Enfim, passado alguns anos, outro dia me pediram para coordenar uma mesa de um congresso sobre educação, e tinha uma mesa sobre educação especial, e eu vi as pessoas novamente falando deficiente. E até perguntei, quer dizer que agora, como é que a gente, né, para a gente querer usar de fato a terminologia. Então, hoje em dia, se avançou muito nessa discussão no Brasil e se fala assim, o deficiente, ou o portador de deficiência, ou o portador de necessidades especiais. Claro que entendendo que quando você fala do deficiente, você está localizando aquela deficiência visual, ou auditiva, né, ou deficiência mental, né, e há outras deficiências, né, a deficiência de caráter, há tantas deficiências outras complicadas aí que a gente também não está expondo. Então, na verdade, é entender a condição de deficiência como algum tipo de discapacidade ou função de determinada natureza, né?
Aqui a casa sugeriu a gente usar necessidades especiais e a gente vai falar, mas de vez em quando a gente se refere, dependendo do texto, ao deficiente, e a gente entende que é respeitosamente também, não se trata de uma falta de compreensão do tema, né? Então, como eu disse, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão no contexto mundial, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, um dado de 2011, há mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. Eu levei um susto quando eu vi esse número, fui no site, eu vi isso no site espírita, eu fui atrás do site da ONU, fui atrás da Organização Mundial de Saúde, de fato, esse é um número oficial, mais de 1 bilhão. Se a gente tem mais ou menos 8 bilhões de habitantes, é um número, é uma porcentagem bastante alta, não é? E qualquer tipo de deficiência, aí é um quadro geral, desde deficiências físicas, mentais, de vários tipos. Mas um dado que me deixou muito impressionada é que 80% desse montante vive nos países em desenvolvimento. Isso é um dado para a gente pensar. Quando a gente fala em necessidade especial, em deficiência, a gente pensa logo na questão da justiça divina, nas questões, e a gente tem que pensar que tem uma construção humana aí também, né? Porque se 80% desses deficientes vivem em países em desenvolvimento, tem uma relação grande com miséria, com falta de acesso à saúde, né, com falta de condições dignas de vida, né, um simples pré-natal, um acompanhamento na gestação poderia minimizar bastante esse dado, né? Então é para a gente pensar na nossa responsabilidade de cidadão do mundo também em relação a esse dado, né? E no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2015, a 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Também é muito. Nós estamos falando de milhões de pessoas, já que a gente tem 180 milhões de habitantes. É um número também bastante expressivo. E, segundo o IBGE, ele localiza as deficiências como visuais, auditivas, físicas e intelectuais, sendo que metade delas é visual. Também foi um dado que me impressionou, né? De fato, é uma situação a se pensar e grave se a gente pensa que anda num mundo absolutamente visual, em que o apelo visual é muito grande, então significa que mais da metade desses deficientes estão isolados se a gente pensar nesse tipo de mensagem, né? Então é algo para a gente pensar como cidadão, né? O que a gente pode fazer para minimizar esse quadro. E também, nos documentos oficiais da ONU, da Organização Mundial de Saúde, a gente percebe que há maior conhecimento sobre o tema, sem dúvida a pesquisa avança nesse campo, mas o preconceito e a falta de inclusão ainda criam muitas barreiras, né? Então, do ponto de vista intelectual, se avança, isso alavanca um pouco também, né, do ponto de vista da compreensão moral, mas ainda há muito que se fazer e ainda a falta de oportunidades e a falta de inclusão ainda são os grandes problemas, né? Há também algo interessante a gente saber, que é uma declaração dos direitos das pessoas com deficiência. É um documento da ONU de 75, né? É interessante, eu conhecia porque trabalhei um tempo na PAI, mas é algo que acaba sendo desconhecido de boa parte da população, né? Quer dizer, ao lado da Declaração dos Direitos Humanos que vem no pós-guerra, né? Cerca de mais ou menos 30 anos depois, a ONU faz essa declaração sobre o direito das pessoas com deficiência, eles usam a expressão com deficiência, é a tradução do português, disability em inglês, não é? E tem coisas interessantes que começa dizendo que as pessoas com deficiência têm o direito ao respeito pela sua dignidade humana. A declaração começa assim: tem direito aos mesmos direitos fundamentais que os concidadãos, a direitos civis e políticos iguais aos de outros seres humanos, a medidas destinadas a permitir-lhes a ser o mais autossuficientes possível. Isso é um dado muito importante, né? Porque acaba sendo uma grande preocupação. Na época que eu trabalhei na PAI, uma coisa que me deixava muito condoída é que, em geral, as mães dos meninos com deficiência mais severa, todas elas tinham muito medo de morrer antes dos filhos. Todas elas diziam: quem vai cuidar dele?
não é? Então, de fato, isso que está lá na Declaração da ONU, né? O direito a ter medidas destinadas a lhes permitir ser autossuficiente, né? Isso, de fato, é algo que quem tem essa situação próxima em casa conhece bem. E é uma declaração muito detalhada e muito bonita, que vale a pena ser conhecida. E o Brasil também não fica muito atrás. O Brasil também tem uma lei, que é a Lei 13.146 de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente também tem essa lei, exemplo do Estatuto da Criança e Adolescente, do idoso. Existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência e ele é destinado a estabelecer diretrizes gerais, normas e critérios básicos para assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania participativa plena e efetiva. Eu diria até que o Estatuto brasileiro é ainda mais firme, né, no sentido de que ele é mais detalhado, que se trata de uma ideia de cidadania participativa plena e efetiva, ou seja, garantir ao portador de deficiência as condições que lhe dê igualdade de oportunidades, uma vez que a desigualdade é inerente à sua condição de deficiente, mas que é importante que a sociedade, né, minimize essa diferença para que ele possa exercer sua cidadania de fato, né? Bom, esse é o contexto mundial, e é interessante também a gente perceber que, apesar de a gente muitas vezes estar muito desesperançado e pensar que a humanidade não tem avançado, né? E a doutrina sempre nos lembrando que a gente não retroage, que a gente sempre, o caminho é o caminho do progresso, da evolução, pensar que a gente tem hoje, né, no mundo, leis que visam essa garantia, tanto em nível mundial quanto no nosso país, pensar que a ideia a deficiência já foi entendida de formas muito equivocadas ao longo dos tempos, né? A ignorância, principalmente em relação às questões que explicariam aquela situação, levavam a humanidade a uma rejeição total, inclusive a exclusão ou mesmo a eliminação dessas pessoas, não é? Como é o caso, por exemplo, de grupos sociais que ainda apresentam pouco desenvolvimento tecnológico, alguns grupos aborígenes, por exemplo, que entendem a deficiência como um empecilho que coloca em risco a própria sobrevivência do grupo. E a gente não pode ter nenhum julgamento moral sobre isso, né? Então imagina um grupo que vive da coleta de alimentos, uma criança que nasce, por exemplo, com uma síndrome sem uma perna, ela vai ser um atraso para aquele grupo que precisa circular, que precisa sobreviver. Então esses bebês eram deixados à própria sorte, né? Iam ser comidos por férias, iam ser eliminados, até por uma questão de sobrevivência do próprio grupo, não é? Não é nenhuma maldade, nenhuma perversidade, aí era uma questão de sobrevivência, né? Tempos depois também, a humanidade em alguns grupos, quando a gente fala tempos depois, é pensando, claro, numa ideia que a gente tem de civilização ocidental, mas é claro que os grupos estão em diferentes condições, mas a gente também relatos, não é? De situações em que o deficiente era visto como um castigo divino, não é? Ou como uma marca do demônio, que por isso tinha que ser também eliminado, não é? Na verdade, até mesmo a religião muitas vezes compactuou com essas visões equivocadas, não é? No Antigo Testamento, fazendo uma busca sobre isso, um dos textos bíblicos mais negativos está em Levítico, que diz que proíbe, no capítulo 21, versículo 18, que proíbe a pessoa com deficiência de ter atuação direta no culto, não é? Um entendimento de que ele representava uma força maligna, né? Durante até um tempo, a própria igreja proibia a pessoa com deficiência de se ordenar padre. Durante algum tempo, isso foi do direito canônico, né?
Por outro lado, né, a humanidade avança, a humanidade tem avançado, tem compreendido, a ciência tem explicado, né, o avanço da genética, o avanço da farmacologia, mostrando, né, as motivações, as origens orgânicas e não diabólicas das deficiências, isso vai se modificando, né? E o próprio olhar das pessoas. É interessante que, fazendo um levantamento, o próprio Levítico, o mesmo que trazia essa passagem, tem uma passagem do capítulo 19, 14, que vem assim: não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, e temerás o teu Deus. Interessante, né? Uma ideia de proteção aí. Deus que protege esse surdo e esse cego. Não ponhas tropeço diante do cego. É interessante, não é? A gente pensar que, ao mesmo tempo, também havia espaço para uma ideia de cuidado, uma ideia de proteção. E a própria igreja também já retirou essa proibição, que era constante no início do século, ela já não mais está presente no direito canônico, né? Então a gente percebe que o avanço moral aliado ao conhecimento científico, Emmanuel sempre nos lembra, não é? A necessidade de a gente avançar em conhecimento, em amor, em sabedoria e em sentimento, é que esse avanço moral aliado a esse conhecimento científico foi transformando a visão da deficiência e ela vai escapando do âmbito das crendices e das maldições para um entendimento muito mais racional, né? E que vai exigir da gente, por conta disso, também uma mudança de comportamento, né? Bom, dito isso, pensado nesse contexto e pensado na humanidade caminhando, a gente toca exatamente no ponto que é as necessidades especiais do espiritismo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que quando a gente analisa sobre a ótica espiritual, a gente está indo num caminho oposto a uma ideia materialista de crianças marcadas pelo azar, ou um capricho do destino, ou como se fossem inferiores às outras, né? Aliás, sobre isso há uma pergunta no Livro dos Espíritos, as 371, em que Kardec pergunta se os espíritos com idiotia, ele estava falando de algum tipo de comprometimento mental, se eles tinham uma natureza inferior, e a resposta é que não, que às vezes eles tratavam até de espíritos até mais inteligentes que a maioria dos homens, mas que sofriam da insuficiência dos meios de que se dispõe para comunicar, né? Então, um entendimento que há um desequilíbrio, né, no corpo perispiritual com rebatimentos no corpo físico e que provavelmente causam aquele tipo de desfunção, não é? Mas que isso não tem necessariamente uma relação direta com a capacidade intelectual daquele espírito, né? Então, em primeiro lugar, a gente colocar e deixar claramente que o entendimento é um atendimento sobre a ótica do espírito imortal, né? Em segundo lugar, uma questão básica que é a questão da justiça, que é uma questão que, em geral, move as pessoas que estão envolvidas com a questão do deficiente ou que tem uma vida próxima a alguém portador de um tipo de deficiência, né? E a pergunta que a gente ouve muito: como é que a gente entende a justiça divina quando crianças nascem em condições tão adversas, como cegueira, surdez, paralisia, não é? Onde é que fica a causa das deficiências congênitas, né? Se a criança não fez nada, né? Se pensando na ótica de uma só vida, ela não fez nada para merecer aquilo, como é que Deus, que é tão justo, permite que uma criança nasça com tantos comprometimentos assim, né? E aí o Espiritismo, mais uma vez, nos ensina que um dos grandes axiomas espíritas é que todo efeito tem uma causa, né? E a gente volta para a velha e boa lei de causa e efeito. Ora, se há uma causa para que esses espíritos vivam essa experiência, essa causa é justa, porque a gente leva em consideração a bondade e a justiça de Deus, não é? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, há a passagem: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa.
Bom, se a gente não compreende essa causa na vida presente, em se tratando desse tipo de má formação congênita ou desse tipo de condição, e se esses obstáculos não resultam das ações na atual vida, só há uma explicação possível delas procederem de atitudes ou de condições das reencarnações passadas. Ou atitudes, ou planejamento, ou comprometimentos, e de fato eles vão nos ajudar a compreender que se Deus é justo, há uma justiça para essa condição, né? No capítulo 5 também, Kardec fala: rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta aos homens repararem seus erros e não os condena irrevogavelmente por uma primeira falta, falando ele das múltiplas encarnações, né? Eu me lembro de um caso muito próximo a mim, que uma senhora que eu fui professora de piano de um afilhado dela por muitos anos, e ela tinha um filho deficiente muito comprometido. E ela vinha na minha casa para dar aula, para eu dar aula de piano para o afilhado. Uma vez que o afilhado tinha condições, ela dizia: eu gostaria de ter feito isso para o meu filho, mas meu filho não tinha condição. Ele tinha uma deficiência mental muito severa, física também, já era um rapaz. E ela, um dia, ela entrando na minha casa, viu o Evangelho segundo o Espiritismo, e ela perguntou: vocês são espíritas? Eu falei que sim, e ela me disse uma coisa bonita. Ela falou assim: eu admiro muito a doutrina de vocês, ela de fato é consoladora. Foi só com ela que eu pude aceitar e entender o que eu estava passando com meu filho, né? E aí ela me contou, né, que ela, quando se casou e demorou um pouco a engravidar, e quando engravidou e o filho nasceu com toda aquela deficiência, ela é uma mulher muito católica, tinha sido criada por irmãs no seminário, ela era muito religiosa. E ela, quando passou por aquela prova tão difícil, o marido não terminou o casamento, mas o casamento ficou muito comprometido. Ele a culpava, porque achava que a culpa era dela, porque ela tinha tido um filho mais velha. Os médicos diziam que aquele filho provavelmente sobreviveria a poucos anos, e ele já tinha mais de 30, e era de um cuidado amoroso por ela. E ela conta que ela, durante muito tempo, ela viveu muito amargurada, porque Deus tinha feito aquilo com ela, né, que ela tinha todas as condições de cuidar de um filho normal, e tinha tantos sonhos e tantos planejamentos que ela havia feito. E aí uma colega de trabalho deu um livro, deu um romance espírita para ela. E aí ela me disse que foi lendo os romances espíritas que ela entendeu qual era o trabalho dela junto àquele filho, a aceitação, e ela disse que ela passou a entender de outra forma. E aí foi bonitinho que ela virou para mim e falou assim: olha, mas eu continuo católica porque eu gosto muito de ir à missa, me faz bem ouvir aquilo tudo, me faz bem rezar o texto, mas foi o Espiritismo que fez meu coração se acalmar. E eu achei muito lindo, eu falei: não, continue então indo à missa, se tudo isso era tão importante para ela e a fazia tão bem, não é? Mas eu percebi isso naquele momento, né? De fato, quando a gente fala do Espiritismo, uma doutrina consoladora, que de fato a ideia das múltiplas encarnações nos aproxima muito mais de uma ideia de justiça divina, né? E ela pôde compreender, né, que as razões daquele sofrimento, e inclusive transformar aquele sofrimento, é o que ela me dizia. Então ela dizia: hoje eu agradeço a Deus que tudo aquilo que eu queria fazer pelo meu filho, eu estou fazendo pelo meu afilhado. E ele também vai ter essas mesmas condições, né? Então, de forma geral, a doutrina espírita aponta para a lei de causa e efeito e vai dizer que muitas das deficiências têm origem no desequilíbrio marcado no perispírito por faltas ocorridas em outras vidas, não é? Há uma questão no livro dos Espíritos, a 372, logo depois daquela, que os Espíritos falam que as pessoas portadoras de idiotia, de loucura, sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados, né? Numa outra questão, na 335, há entendimento também da oportunidade do renascimento num corpo com deficiências como oportunidade reparadora, né? A resposta dos Espíritos pode também escolher o corpo.
porque as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitido a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Ou seja, há todo um processo de planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, ele envolve não só aquele espírito que vai dispor daquele invólucro material com essa ou essa condição, mas também aqueles que vão ser seus pais, aqueles que estão envolvidos, muitas vezes, no comprometimento daquela situação. E vão passar junto com eles por aquela experiência, e que precisa ser uma experiência de engrandecimento para todos, né? Há muitos casos e não regras absolutas. Uma coisa que é importante a gente lembrar, né? E isso Kardec reafirma lá no Código Penal da Vida Futura, aquele conjunto que ele faz de uma forma bastante didática no Céu e Inferno, né? Não há regras absolutas, não há causas absolutas, não há provas absolutas, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu nunca me esqueci, quando eu fui orientadora do curso do Livro dos Espíritos 1, e um rapaz que ele se aproximou da doutrina naquele ano, e quando terminou ele falou para mim assim no final do ano: a palavra que eu mais ouvi aqui nesse ano foi depende. Ele dizia que depende era a palavra-chave da doutrina espírita. Eu falei, de fato, né? Depende. Então, há situações, né? Se a gente vai procurar na própria literatura espírita, né? Por exemplo, no Religião dos Espíritos, Emmanuel fala que muitas vezes aqueles que se enforcam, né, vão carregar dolorosos distúrbios do sistema nervoso, muitas vezes um corpo depois numa outra vida com muito comprometimento cerebral, né? Da mesma forma aqueles que às vezes cometendo o suicídio por ato violento no cérebro, né? Então, ele diz que isso é muito frequente. No livro Ação e Reação, André Luiz fala de intelectuais e artistas que usaram sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos, que muitas vezes eles mesmos pedem aparelhos cerebrais com inibições graves, para que nas reflexões de temporário ostracismo possam desenvolver aquelas qualidades esquecidas. Então, às vezes, até um pedido, uma solicitação. Há também espírito que não precisa de nenhuma prova, mas ele pede para nascer com aquela condição para auxiliar seus pais a se espiritualizar. Há também essa possibilidade. Então, ele nasce deficiente e os pais, por se dedicarem muito a ele, passam a ter, por exemplo, o hábito da oração, se aproximam de um caminho religioso, né? Então, a gente precisa entender que a deficiência não é necessariamente um resgate ou uma expiação, né? Aí voltamos para o depende, né? Mas pode também ser uma prova solicitada pelo espírito, que às vezes quer lembrar de exemplificar a fé, a esperança. Me lembrei agora de um dos exemplos que aparece no Céu e Inferno, que é o menino da enfermaria, que é um menino com deficiências graves, não é? E que ele, na invocação, ele deixa claro que ele é um exemplo, né, de abnegação, ele dá chance de que outros, o médico e outras pessoas que se aproximam dele, que se desenvolvam também a sua caridade, a sua bondade, não é? Então ele aceita aquela condição para desenvolver nos outros qualidades morais, né? Então, o interessante é perceber que toda essa diversidade de causas, né, elas só nos levam a compreensão de que o importante é cada um desenvolver a sua atitude de amor, de aceitação, de compreensão, de luta para que as barreiras e que a inclusão de fato se façam, independente do motivo, independente da causa que leva aquele espírito imortal a estar transitoriamente naquela encarnação. Não é nosso papel apontar, procurar explicações, é isso, é aquilo, pecou muito, agora vem assim. Não, entender que desde uma missão para nos ajudar, para nos fazer mais caridosos, até de fato um comprometimento energético, tudo isso pode estar em jogo numa situação de uma necessidade especial. Mas é importante lembrar
que a participação dos pais é, de fato, central. Os pais, seja qualquer ambiente doméstico, com ou não com deficiências, eles trazem vínculos profundos com esses filhos, né? Ninguém nasce por acaso, né? E aquela brincadeira que às vezes o adolescente rebelde fala, eu não pedi para nascer, a gente brinca assim, pediu muito, com certeza, então se está assim deve ter pedido bastante, né? Então a gente sabe que todos os pais têm vínculos, não é, com esses espíritos, e podem ter inclusive uma situação até de maior comprometimento, muitas vezes eles podem ter sido causadores dos desequilíbrios que aquele espírito acabou se envolvendo. E eles então assumem, já no momento mais esclarecido, a missão de serem pais daquele espírito para auxiliá-lo no resgate daquele problema, né? Então, ninguém deve se sentir injustiçado por Deus por ter um filho, um sobrinho, um neto, numa condição de necessidade especial. Muito pelo contrário, é aproveitar a chance para o seu crescimento e para o crescimento de todos que estão envolvidos nessa experiência, que sem dúvida é difícil. Também a gente não está aqui, né? Eu me lembro que quando eu também trabalhava na PAI, havia uma frase, claro que a pessoa fez com toda boa intenção, um quadro muito bonito, dizia assim, Deus escolheu você para ter uma filha, uma criança excepcional. E aí algumas mães olhavam aquilo e ficavam revoltadas, porque é doído, né? E a gente pensar, imagina uma boa intenção de quem pintou, mas muitas vezes uma ideia muito ingênua, não é? E algumas olhavam para falar, não, se Deus tivesse me consultado, eu não queria, não é? Então, na verdade, a gente precisa ter um olhar mais maduro mesmo, né? Não é no sentido de celebrar a dificuldade, não é isso, mas é de apoiar, é de, uma vez que ela está instaurada, o que a gente pode fazer para tornar esse fardo mais suave? O que a gente pode fazer para dividir essa cruz com quem está passando por essa situação diretamente e por todos que estão envolvidos também, né? Qual é o nosso papel, né? Por exemplo, a literatura espírita ela é muito rica. Há uma conversa, há um livro, por exemplo, da Vera Lúcia Marizek, que se chama Deficiente Mental porque foi um. São uma série de depoimentos, é bem interessante, sobre espíritos que em momentos de desdobramento narram as razões e as condições, quem quiser se aprofundar. Mas há uma em particular que é que está na Revista Espírita de 1860, se não me engano, o número acho que é maio, mas eu não tenho muita certeza, mas é uma entrevista que Kardec faz com um jovem deficiente mental. Eu não conhecia isso, acho bom quando a gente tem essas missões assim, de estudo desses temas, que aí eu fui lá estudar e fiquei feliz quando eu encontrei isso, né? É muito interessante, a Revista Espírita de 1860, Kardec pergunta para o espírito de São Luís se ele poderia, naquela sessão, evocar o espírito de um jovem deficiente mental. E São Luís responde, podeis evocá-lo como se fosse um morto. Ou seja, no momento do desdobramento do sono era possível. Então, vem Kardec então narra essa situação. O jovem, ele não coloca, ele só fala jovem, Charles, com reticências, de 13 anos, vivo, ele estava vivo, e cujas faculdades intelectuais são de uma tal nulidade que nem conhece os pais e pode apenas alimentar-se. Há nele uma parada completa do desenvolvimento de todo o sistema orgânico. Então, Kardec, pelo seu relato, a gente imagina que é um deficiente mental bastante severo, né? E que nem verbal era, não é? O grupo, então, faz a evocação e ele começa, eu sou um pobre espírito ligado à terra como uma ave por um pé. E aí eles perguntam, nessa sua condição, você tem consciência da sua condição de nulidade nesse mundo? Ele falou, certamente, sinto bem o meu cativeiro. Ou seja, né, a alma, o espírito no momento de desdobramento compreendia estar presa num corpo em que ele não podia se expressar. Quando o vosso corpo dorme e vosso espírito se desprende, tende as ideias tão lúcidas quanto se estivesse em estado normal? Quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao que eu aspiro. Como espírito, experimentais um sentimento penoso do estado corporal?
Sim, pois é uma punição. Lembrai-vos da vossa existência anterior? Sim, ela é a causa do meu exílio atual. Ele já tinha a compreensão de que ele estava passando por aquela situação por uma consequência direta do que havia experimentado. E Kardec então faz uma série de questões, pergunta se ele pode falar um pouco dessa existência, ele fala que ele era um jovem libertino ao tempo de Henrique III, então Kardec compreende, então você não fez essa escolha, foi uma punição, então você não escolheu, ele não é? Então ele vai, né, Kardec vai perguntando se ele tem noção da duração, ele fala que não, mas que ele sente que ele ainda vai ficar mais alguns anos e voltarei à minha pátria, né? A ideia, ele usa muito a expressão do exílio, ele está exilado naquele corpo em que ele não pode se expressar, e que o momento da morte vai ser a volta para a pátria espiritual, de fato. E ele pergunta, Kardec pergunta se ele entende, né? O que ele fez como espírito, ele fala que sim, que eu era um espírito leviano. E por isso estou nessa condição. Então, é muito interessante que ao final Kardec pergunta, podemos fazer alguma coisa de ser útil? É muito bonito isso, né? Porque Kardec, ele nos dá uma lição do pesquisador ético, né? Porque ele faz todas as indagações, né? A gente hoje precisa aí de comitê de ética na pesquisa e todos os protocolos para fazer, e Kardec lá, século passado, ele já sabia, ele já fazia. Ele acaba de fazer a pergunta, ele coloca por reticências, ele não dá o nome completo. Aí ele pergunta, a gente pode ser útil de alguma forma? Mas o espírito está tão amargurado que ele fala, não pode fazer nada. E aí ele retorna ao corpo, né? Mas Kardec então pergunta a São Luís, não pode mesmo fazer nada? Ele fala assim, as preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que por um errante? E ele recebe a resposta, sim, as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição desse pobre espírito, ele não as serve dela imediatamente, mas servirão mais tarde, porque Deus as deixa de reserva. É lindo a explicação de São Luís, Deus deixa de reserva. Quer dizer, ele estava tão comprometido ainda, né? Por consequência dos seus atos, não era castigo de Deus, não era maldição do demônio, ele estava sofrendo as consequências do mau uso que ele tinha feito com o seu corpo, com o seu perispírito, ele estava sofrendo essas condições. Mas era um aprendizado e que ele tinha noção de que era um aprendizado, né? Então, é muito lindo, né? Quando Kardec pergunta o que a gente pode fazer, e São Luís fala, pode orar. Ele agora não vai entender, mas fica de reserva. Deus guarda de reserva, né? Então, para a gente terminar, eu queria dividir com vocês assim, uma reflexão que depois que eu peguei esse material e tentei organizar aqui numa palestra, eu encontrei no site O Consolador um artigo sobre os portadores de necessidades especiais na casa espírita. E nesse artigo que ele retoma muito do que eu já trouxe para vocês, esse contexto mundial, até que uma hora ele fala assim, diante desse número expressivo de deficientes, né, a gente também precisa de ter um olhar atencioso e pensar que por parte do dirigente espírita, né, para com esse público, o que a gente tem feito para incluir o deficiente na casa espírita, né? Será que a gente de fato tem facilitado o acesso, né? Será que a gente de fato tem desenvolvido e divulgado a doutrina espírita da mesma forma, né? E ele sugere então que a gente faça algumas reflexões e eu vou dividir aqui com vocês. Será que a gente está mesmo preparado para receber os portadores de necessidades especiais? Será que a gente pensa nas rampas de acesso, nos banheiros adaptados, né? Será que a gente pensa nos deficientes visuais e auditivos, né? Aqui ele dá uma sugestão. Será que não seria o caso da gente também treinar os nossos trabalhadores para oferecer palestra em Libras? Será que a gente também não podia ter tradutores de Libras para as gravações, não é? Para colocar nos sites, não é? Será que a gente também insiste na confecção de livros espíritas em braille, por exemplo? Fiquem me dando conta, né? Que há com certeza, mas será que a gente divulga o suficiente, não é? Enfim, são sugestões para a gente pensar. E eu vou além um pouco delas e pensar, além dessas questões para se pensar na casa,
a gente pensar também no âmbito individual. E eu? O que eu faço como espírita, como cidadão, como compreendedor, como alguém que compreende a ideia de um espírito imortal? O que eu tenho feito, né? Será que eu tenho que esperar estar diretamente ligado por um filho, por um neto, por um sobrinho deficiente? Será que eu também não posso fazer algo para que essa prova seja mais suave, para que a humanidade cresça? Porque quando a gente fala isso, gente, tem que pensar que é em mão dupla. E eu queria que todo mundo lembrasse disso. Quando uma criança com síndrome de Down é incluída numa turma, não é só ela que é beneficiada, mas são todos os outros, cada uma daquelas crianças que vai ter a oportunidade de desenvolver o amor, de desenvolver a capacidade de compreensão do outro, né? Cada vez que a gente abre a universidade para um portador de deficiência, para um aluno cego, para um aluno com outras dificuldades qualquer, isso melhora aquela turma, melhora aquele grupo. Então, que a gente possa se colocar nessa posição, entendendo que nós estamos aqui para a evolução planetária, nós estamos aqui para nosso caminho como a um Pai de amor, e que a gente possa aproveitar todas essas situações, tanto na condição de pais e amigos, na condição de cidadão, na condição de trabalhador espírita, que a gente possa entender a necessidade especial como uma oportunidade de desenvolvimento para todos nós.